Vamos lá, vamos lá. Boa noite, meus amigos de todo o Brasil. Como é que vocês estão aí? Queria agradecer a presença dos meus amigos aqui. Já vou localizar o professor Marlon aqui, que vai ser o grande debatedor de um tema extremamente importante. Professor Marlon, vamos localizar. É, se puder já me chamar aqui, viu, professor Marlon? Já estou abrindo a nossa live. Os amigos já estão entrando. Acabo de localizar o professor Marlon. Vai conectar com todos nós para falar do tema extremamente importante envolvendo a decisão da Suprema Corte no dia 19 de dezembro. Professor Marlon, como é que você está? Eu não estou ouvindo o seu som. Vamos Opa, ver. e agora? Tá ouvindo? Agora está 100%. Opa, Como é que... vou tirar a máscara que agora dá. eu também estou em casa aqui, então eu posso ficar sem máscara. Marlon, como é que você está? Muito obrigado aí por estarmos novamente juntos esse ano. Acho que é a terceira vez que a gente se encontra esse ano em lives. Isa, não é isso? O terceiro encontro nosso, não é? É o terceiro, e sempre tratando dessa temática eleitoral constitucional, né? É, E, e agora num momento grave, porque nas outras vezes a gente estava fazendo análises também graves sobre, por exemplo, o impacto da pandemia nos horizontes eleitorais, e, e agora a gente está trazendo aí um caso quase que emergencial, assim, uma decisão recente, de sábado, do dia 19, isso. do Supremo. E interessante, o Brasil inteiro está acompanhando essa decisão. Ela gera uma ansiedade na sociedade, porque a lei da ficha limpa é muito querida. Mas nós viemos aqui para falar tecnicamente sobre o que está Claro. acontecendo, né? Ajudar a esclarecer, refletir sobre esse julgado. Marlon, se você me permitir, eu gostaria de, antes de entrar no ponto específico da decisão da Suprema Corte, que em certa medida restringe os efeitos da lei da ficha limpa, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história em relação a esta lei. Né? Eu vou até desabilitar os comentários, porque a gente consegue concentrar melhor aqui. Deixa eu só ver se eu consigo desabilitar. Estão desabilitados os comentários, depois a gente abre para conversar com os nossos amigos. Você está me ouvindo bem, Marlon? Está tudo certo aí? Tá tudo certo. Maravilha. Então, eu queria, Marlon, que você falasse um pouquinho sobre a lei da ficha limpa. Quando eu dou a aula de processo legislativo para os meus alunos de direito constitucional, eu falo das várias formas de iniciativa e eu destaco a iniciativa popular, que é, de fato, um número bastante delicado, um número bastante difícil de ser atingido, e alguns autores chegaram a dizer que se tratava de algo utópico, a questão de você primeiro conseguir o número de assinaturas e depois você conseguir fazer a conferência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, falasse também um pouquinho do aplicativo que você desenvolveu, que me parece vem no sentido de evoluir a utilização da participação popular nessas questões, e me corrigisse para saber se eu estou errado ou não, porque eu, quando falo de iniciativa popular, na minha análise, muito embora todos nós afirmamos que a lei da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular, mas eu chego a dizer que, na verdade, ela tramitou, talvez uma questão de eficiência, como um projeto de iniciativa originária do Poder Executivo. Muito embora tenha conseguido mais de 1.700.000 assinaturas, o que é um número extraordinário. Então, a minha pergunta é, primeiro, a lei da ficha limpa, o projeto de lei da ficha limpa que gerou a aprovação da Lei Complementar 135 de 2010, é, de fato e puramente, um projeto de iniciativa popular, ou a iniciativa ou o movimento popular serviu para pressionar os parlamentares em razão do extraordinário número que até então não se tinha visto
de mais de 1.700.000 assinaturas. E dois, falar um pouquinho dessa perspectiva do aplicativo, que me parece, não é o nosso foco, mas eu quero chamar a atenção, porque achei grandioso, só para a gente divulgar. Toda vez que eu posso, eu quero divulgar o aplicativo que você desenvolveu para implementar o direito fundamental do exercício de democracia direta pelo povo. Marlon, com você. Pedro, em primeiro lugar, de fato, a lei da ficha limpa, ela não é a primeira lei de iniciativa popular do Brasil. Nós tivemos outras anteriores, como, por exemplo, a primeira de todas, que foi aprovada em 1999, que foi a lei contra a compra de votos, Perfeito. A lei 9.840, com mais de 1 milhão de assinaturas coletadas. Tivemos outra lei que trata de moradia, de habitação popular, aprovada antes da lei da ficha limpa. 11.124 de 2005, estou colando no meu livro aqui. Sim. Fundo Nacional para Moradia Popular. Exato. 2005. São exemplos, mas, se eu não me engano, a lei da ficha limpa foi a quinta, né? O que acontece é que ela tem... uma vez eu pedi à Câmara dos Deputados uma lista das leis de iniciativa popular e eles colocaram essas leis. Só que isso depende um pouco de reconhecimento político. Porque o grande problema é uma falha que não é da Constituição, obviamente, no sentido de criar um mecanismo de iniciativa popular. Pode-se discutir o número que exige, 1%, que realmente é grande, mas a Constituição não comete falha alguma no tratamento da lei de iniciativa popular. A lei que trata do assunto também não... Agora, só que a Câmara dos Deputados ela não regulou perfeitamente a matéria. Por exemplo, o que é conferir as assinaturas? Se nós estamos falando de assinaturas físicas, só para ter uma ideia, quando nós comparamos com a criação de um partido político, é feita a conferência de assinatura por assinatura, com a assinatura presente na folha de votação, que fica no caderno de votação, que fica nos cartórios eleitorais. Então é possível, tem-se um parâmetro. Mas e a iniciativa popular? Confere como? Não tem parâmetro. Então é uma coisa de o Congresso reconhecer como uma espécie de presunção de validade daquelas assinaturas, ou não. A conferência que foi feita, por exemplo, naquele episódio lá daquele outro projeto, que era da lei anticrime, a conferência feita ali era só para verificar se o nome batia com o número do título de eleitor. Não é suficiente para saber se foi ele que colocou. Então, eu entendo que enquanto a Câmara não construir um mecanismo que permita verificar a autenticidade das assinaturas, tem-se que partir de uma espécie de presunção de legitimidade dessas assinaturas. Na Suíça, por exemplo, que é a criadora, a inventora da iniciativa popular moderna, as assinaturas, o que são observadas são apenas de 5 cidadãos que assinam e afirmam, sob as penas da lei, a autenticidade das demais. Nós poderíamos ter algo assim também, aqui no Brasil. Só que não se tem nada, nem afirmando, nem facilitando, nem impedindo. O resultado é que, na visão nossa, são iniciativas populares, sim. Okay. Mas qualquer um poderá questionar, tendo um ponto de vista distinto, depois dessa análise que eu fiz. Para solucionar isso, nós pensamos o Mudamos, que é um app que qualquer um de vocês pode baixar, eu já convido aqui, ele é gratuito, tem para iOS e tem também para Android, e ele serve para você assinar eletronicamente. Só para ter uma ideia, alguns estados e o DF já estão aprovando isso, municípios, já tem vários municípios que já permitem iniciativas populares com assinatura eletrônica. Agora, o último foi o Distrito Federal, que aprovou recentemente a admissão de assinaturas eletrônicas em projeto de lei de iniciativa popular. Esse é o futuro, aliás, esse é o presente. Essa é a realidade atual, né? Sensacional. É a realidade atual. Falta só se alastrar de vez e atingir o Congresso Nacional, principalmente. Mas já é a realidade, já é o estado da arte. Não, é realmente... Baixem lá e vejam o Mudamos. Quando você me apresentou isso, faz alguns anos já, você me falou que você estava desenvolvendo, eu achei genial, porque justamente eu tinha essa grande dificuldade da conferência das assinaturas, o que é algo bastante complicado. Então, se você tem esse mecanismo de admitir um instrumento eletrônico de conferência, você tem muito mais agilidade e estimula, né? Gera um estímulo
para a sociedade exercer a democracia de forma direta, o que é justamente algo mais puro em termos de produção de atos normativos. Sensacional, Marlon. Bom, você é, sem dúvida, um dos responsáveis, ou é o pai, vamos chamar assim, o pai da lei da ficha limpa. E por isso eu acho bastante importante você, como o grande responsável por isso, falar um pouquinho do contexto da criação, da aprovação, né, da lei da ficha limpa, que altera a lei complementar 64 de 90, a lei da ficha limpa é a lei complementar 135 de 2010, e ela altera a lei complementar 64 de 90 nos termos do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. A Constituição estabelece a possibilidade da legislação ela ampliar as hipóteses de inelegibilidade e exige lei complementar para isso, na forma do 14, parágrafo 9º. E vem justamente a lei complementar 135 de 2010 dar uma resposta para a sociedade, apertar mais ainda a questão da inelegibilidade dentro de um contexto de moralidade. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, primeiro, do contexto de como foi esses bastidores da aprovação da lei, e em seguida focarmos justamente no artigo 1º, inciso 1, a linha E, e que é o grande debate de hoje da nossa live e da decisão da Suprema Corte, que, em certa medida, ela é bastante delicada, porque eu já vislumbro, na minha visão, um esvaziamento da intenção do legislador. Por isso que eu quero que você fale um pouquinho dos bastidores, do que foi escrito ali. Ela esvazia por completo essa vontade do legislador, e a decisão é muito grave, porque ela viola entendimento anterior já afirmado pela própria Suprema Corte. Mas eu acho que aí a gente já vai estar entrando no contexto da decisão em si, mas eu quero que você fale um pouquinho, primeiro, dos bastidores da Lei Complementar 135 de 2010 e da intenção que foi justamente a redação do artigo 1º, inciso 1, letra E. Marlon. Então, eu sempre digo que a lei da ficha limpa tem... Os pais e as mães são todos os brasileiros, né? A lei mais democrática de todas, no processo todo de construção. Milhões de pessoas envolvidas, não só assinando, mas depois pessoas mobilizando online, cobrando os parlamentares, ligando nos gabinetes, enviando e-mails. Foi uma coisa incrível. Foi o primeiro grande case de uso político das redes sociais, né? Não partidário, mas político, para a construção de uma lei importantíssima. Então, o movimento de combate à corrupção eleitoral, do qual eu sou um dos fundadores, que foi criado em 2002, ele é uma rede de organizações nacionais, é composto por entidades como a OAB, a Maçonaria, a Igreja Católica, tem várias igrejas evangélicas, tem também a Federação dos Jornalistas, a AMB, a OAB eu já mencionei, os Procuradores da República, a CONAMP. São muitas organizações nacionais. Hoje são mais de 60 organizações nacionais que estão lá congregadas, e é por isso que nós conseguimos o número espantoso de assinaturas necessário, que realmente não é fácil de conseguir. Esse movimento, inclusive, vai ter reunião extraordinária amanhã para tratar desse problema. Nossa, ótimo. Que está havendo no Supremo. E estamos tomando iniciativas. Hoje, o movimento de combate à corrupção eleitoral pediu habilitação como amicus curiae na ação declaratória de inconstitucionalidade proposta pelo PDT. Creio que ainda hoje ou amanhã cedo, o Partido Cidadania, para o qual eu estou advogando nesse caso, como advogado do Cidadania contra a iniciativa do PDT, pedindo ao ministro Fux a revisão desse julgado, desse pronunciamento do ministro Cássio Nunes. Então, são várias medidas que estão sendo engendradas pela sociedade civil e que nós vamos levar adiante para tentar reverter essa situação. O que acontece com a linha E? Né? Nós temos o artigo 1º, inciso 1º, ele tem uma série de inelegibilidades infraconstitucionais.
Na verdade, ele repete algumas inelegibilidades constitucionais, Ok. desnecessariamente, mas faz, como é o caso dos analfabetos, por exemplo. Hum. E depois ele desce às chamadas inelegibilidades infraconstitucionais. O parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição estabelece que o Congresso deve fazê-lo, né? Estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade. É o que ele faz na Lei de Inelegibilidades, a Lei 64/90, que, como você muito bem mencionou, foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010. Se me E permite, o... Marlon, Pois não. só um parênteses, eu gostei muito do que você falou agora. Eu realmente não tinha percebido. A leitura do parágrafo 9º do artigo 14 diz: a lei complementar não é que permitirá, estabelecerá. É Exatamente. extraordinário Determina. essa sua observação, ela é muito densa. Eu agradeço porque eu realmente a gente tem que chamar atenção. A lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Perfeito, Marlon. Eu achei genial isso. Não é uma faculdade, é um dever que o Congresso tem de ampliar na forma da Constituição. Muito obrigado, Marlon, pela observação, viu? Vamos falar Exato. da E linha E. era com Vamos falar essa da linha E. autoridade. Inclusive, era com essa autoridade, Pedro, que nós cobrávamos do Congresso a aprovação dessa lei. Nós falávamos, sabe, desde de 94, quando houve a emenda constitucional número 4, e foi alterada a redação desse dispositivo, que se esperava essa lei que tratasse da vida pregressa, que não estava, esse texto não era o texto original da Constituição de 88. Então, em 2010, quando foi aprovada, já havia 16 anos de mora do Congresso Nacional. E nós dizíamos isso. A Constituição determinou que fizessem e vocês não fizeram. Essa autoridade foi muito importante para a gente convencer o Congresso também a aprovar essa lei. Mas o que eu ia falando sobre... Então, vamos falar sobre a linha E. A linha E, ela é muito representativa e muito simbólica do que representa a lei da ficha limpa. Porque é ela que contém as hipóteses que caracterizam crime que geram elegibilidades. Todas as demais hipóteses são condenações de natureza civil, como é o caso da condenação por improbidade, né? São condenações extrapenais, condenação à cassação por compra de votos, por abuso de poder econômico, as contas rejeitadas por tribunais de contas. São decisões ou administrativas ou da Justiça Eleitoral em sede extrapenal. Portanto, a linha E, ela vem cuidar do rol de crimes que levarão à inelegibilidade. E a lei da ficha limpa faz isso com muitas cautelas. Ela, por exemplo, ela afasta a sua aplicação, a sua incidência sobre os chamados crimes de menor potencial ofensivo. Não gera inelegibilidade, mesmo uma condenação criminal por um crime de menor potencial ofensivo não gera inelegibilidade. Da mesma maneira, os crimes culposos, em nenhuma hipótese, gerarão inelegibilidades. E não são todos os crimes que geram inelegibilidades. São apenas aqueles que o legislador popular considerou mais graves, eu usaria a expressão infamantes, aqueles que estão relacionados à imagem formada pelo líder que pretende se transformar no mandatário e que é pouco conveniente que ele esteja relacionado a essas práticas que estão lá. Como, por exemplo, crimes contra a vida, e aí vai o homicídio, o aborto, o infanticídio, crimes contra a liberdade sexual, o estupro, o atentado violento ao pudor, crimes contra a administração pública, o peculato, tantos outros aí, contra a fé pública, eu estou com a lei na mão, fé pública, economia popular, contra o meio ambiente, saúde pública, abuso de autoridade, lavagem ou ocultação de bens, tráfico de entorpecentes, drogas afins, racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos. Quer dizer... Realmente, não é qualquer prática de infração penal. São infrações penais extremamente graves que levam a uma consequência grave de inelegibilidade. Mas ela está intimamente conectada com a gravidade dos crimes praticados, numa proporção muito tranquila. Eu não vejo não há que se falar em desproporcionalidade desta previsão, dada a gravidade dos crimes que geram a inelegibilidade. Então, portanto, eu sou muito, muito tranquilo em observar, como o Supremo disse,
que esse dispositivo é constitucional, dada a gravidade dos crimes, como você bem colocou. Realmente são situações que não dá para imaginar que alguém que queira estar lá representando o povo, ele possa ser eleito. Foram muito felizes, viu, Marlon, nessa linha aí, viu? Parabéns. Obrigado. E outra coisa, se dessas condenações por crimes gravíssimos decorre uma longa ausência das urnas, um longo período de impossibilidade do exercício da capacidade eleitoral passiva, isso decorre da própria gravidade do crime e não da extensão da inelegibilidade. Porque normalmente essas penas são altas. Homicídio, por exemplo, vamos lá, uma pena razoável no homicídio dá 10 anos, 12 anos. Isso afasta por um longo tempo a pessoa da elegibilidade, depois ele volta, cumpre mais um período de 8 anos e acaba ficando muito tempo fora da eleição, não por conta dos 8 anos, mas por conta da longa pena somada aos 8 anos. Então, por exemplo, na Lava Jato houve algumas pessoas condenadas a 15 anos. 15 anos mais 8 anos, 23 anos alijado da participação eleitoral. Mas não é por conta da lei da ficha limpa, é pelo somatório da lei da ficha limpa com a suspensão dos direitos políticos que está previsto no artigo 15 da Constituição. Então, esse somatório faz com que haja uma longa ausência das urnas como candidato. Mas é fruto da própria conduta Exatamente. grave do agente, e não da lei. A conduta que o agente praticou. Marlon, vamos tentar ler. Eu vou ler a linha aí, para os nossos amigos que estão acompanhando. E eu queria que você interpretasse exatamente qual foi a vontade do legislador. E aí depois a gente reconhece a discussão que a Suprema Corte fez em cima dessa questão durante o julgamento das ADCs 29 e 30 e da ação direta de inconstitucionalidade, que também discutiu a questão. Eu vou ler a linha E. Artigo 1º, a linha E da Lei Complementar 64 de 90, na redação dada pela Lei da Ficha Limpa, diz que são inelegíveis para qualquer cargo, a linha E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes, e aí os crimes gravíssimos que a gente listou. Então, só para a gente entender a vontade do legislador, esse prazo de 8 anos conta do quê, Marlon? Só para ficar bem claro para todo mundo entender. É o que eu estou lendo aqui. Eu não vejo nenhuma outra forma de interpretar essa literalidade. Eu queria que você explicasse a contagem desse prazo. A ação penal correu, houve a condenação, cumpriu pena, e aí que começa a contar o prazo de 8 anos, é isso? Exatamente. Ele fica inelegível com a condenação pelo órgão colegiado. Portanto, antes de transitar em julgado, já está inelegível em razão da lei da ficha limpa, que fez essa previsão de condenação do órgão colegiado sem o trânsito em julgado. É isto? Ele pode ficar aí, digamos, 1 ano, 2 anos, inelegível por esse período. Pode ficar muito mais. Por exemplo, se ele usar estratégias protelatórias de recursos, ele vai ficar mais. Mas aí também ele que está manejando o recurso, né? É ele que está manejando a não mais poder dos recursos. Deixando claro, Marlon, fazer isso. Deixando claro que a decisão do Supremo que envolveu a necessidade do trânsito em julgado para cumprimento de pena, ela foi explícita em relação às ações, às infrações penais. E já no próprio julgamento desta questão se deixou explícito que nada foi mudado em relação à lei da ficha limpa, ou seja, continua sendo possível as consequências a partir de decisão de órgão colegiado, ainda que não tenha transitado em julgado. Então você colocou, decisão do órgão colegiado, ainda não transitado em julgado, já surte o efeito. Condenou, transitou em julgado. Efeitos da condenação, artigo 15, inciso 3 da Constituição, a suspensão de direitos, portanto, inelegibilidade. E ainda os 8 anos a partir do final dos efeitos da condenação criminal, é isso? Exato.
Então, é um período que pode gerar uma inelegibilidade longa? Pode, mas por conta da própria situação, como eu já mencionei. Porque fica um período entre a condenação inaugural por órgão colegiado e o trânsito em julgado. Depois vem a suspensão dos direitos políticos, aí não é período de inelegibilidade. E depois renasce a inelegibilidade por 8 anos após o término da pena. É um longo período? É. É desproporcional? Não. Porque a proporcionalidade deles tem a ver com a gravidade do delito praticado, que é o que gera um longo período de afastamento por suspensão dos direitos políticos. Então, não é irrazoável. Irrazoável é comparar uma condenação por estupro, numa pena de 15 anos, com uma rejeição de contas de um tribunal de contas no plano administrativo e dizer que são a mesma coisa e ambos gerarão a mesma inelegibilidade de 8 anos. Isso sim é irrazoável e desproporcional. Isso sim ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratar de forma igual situações jurídicas que têm peso absolutamente distinto. Perfeito. E eu também, lendo esse dispositivo, eu não tenho dúvidas. É muito claro. Diz que o prazo, né? Eu vou ler de novo. Os que foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Ou seja, ele define o momento da aplicação da inelegibilidade, que é após o cumprimento da pena. E a proposta que foi discutida pela Suprema Corte na ação direta de inconstitucionalidade que questiona, só pegar aqui a decisão, ela procura, a de 6630, ela procura, então, reconhecer a possibilidade de se usar a detração do período que havia sido, que já havia caracterizado a inelegibilidade. E ela, portanto, a decisão, ela suspende a expressão desta linha E após o cumprimento da pena. Só que, muito embora suspenda a expressão após o cumprimento da pena, ela é direcionada, a decisão, tão somente aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020, ainda pendentes de apreciação, inclusive pelo TSE e do STF. Ou seja, você tem duas questões importantes para serem debatidas. Primeiro, o afastamento desta expressão, mas o afastamento seletivo, não sei se essa é uma boa palavra, seletivo no sentido de direcionado para situações particulares aqui, criando 2 pesos e 2 medidas para as eleições de 2020, porque este entendimento está sendo direcionado tão somente para os processos de registro da candidatura ainda pendentes de apreciação. Eu queria que você falasse um pouquinho, dada toda a sua experiência hoje como advogado na área eleitoral, Marlon, desse procedimento, né? Ele está direcionado apenas a esses processos de registro de candidatura pendentes de apreciação. Você falasse um pouquinho como é que funciona esse procedimento e por que estão pendentes ainda esses registros e o que isso gerou para a eleição? Poderiam esses que estão pendentes ter participado da eleição? Foram eleitos? Como é que fica isso? Só para entender o procedimento, é algo técnico da área eleitoral que eu queria que você explicasse. Então, eu não tenho dúvida em relação ao fato de essa matéria já ter sido discutida pelo Supremo, no plenário, na ADI mencionada. E nas ADCs 29 e 30, né? Um acórdão proferido nessas ações declaratórias de constitucionalidade. Eu até trouxe aqui, e eu vou pedir para vocês um pouco de paciência para eu ler só um pouquinho, alguns trechos do debate que o ministro
Cássio Nunes, com todo respeito, equivocadamente, afirma na sua decisão que o tema não foi veiculado, eu vou demonstrar aqui como foi. Ó. Você está falando do julgamento das ADCs 29 e 30. Exato. Como naquela ocasião, o plenário do Supremo se debruçou sobre esse tema da razoabilidade e da proporcionalidade dessa extensão da inelegibilidade. E aí tem vários pontos. Ó. Então, ministro Fux falando, Vossa Excelência está na mesma linha de raciocínio que eu empreendi, porque o pedido é claro como água. O pedido é para declarar-se a constitucionalidade das causas de inelegibilidades. E não é a lei toda. Então, ele fala aqui, ó. Mantenho apenas declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto do artigo 1º, a linha E da lei complementar, com redação conferida pela Lei 135 para interpretação conforme admitir a dedução do prazo de 8 anos de inelegibilidade. Ou seja, ele chegou, naquele momento, à mesma conclusão que o ministro Cássio Nunes agora. Só que depois ele reflui. Ele começa a votar, vota para fazer uma interpretação conforme, para reduzir o tempo de inelegibilidade já cumprido. Eu não gosto da expressão detração nesse caso. A detração é um instituto de direito penal. Então, insiste-se em trazer para o universo eleitoral a ideia de pena. Não é uma condição, né? Como o próprio Supremo admite, uma condição jurídica, a inelegibilidade, uma condição negativa, sim, mas não é pena. Então, eu não gosto. Mas aqui, vamos lá. Ele aplicou a interpretação conforme para determinar, num primeiro momento, que se deduzisse do prazo de 8 anos o período decorrido entre a condenação e o trânsito em julgado, que é aquele período entre o órgão colegiado, entre o pronunciamento do órgão colegiado e o trânsito em julgado. Se fosse ali 3 anos, deduziria do período final, de 8. Só que depois ele reflui. Ele reflui com vários ministros, argumentando contra. Então, o ministro Marco Aurélio fala assim, qualquer crime é conducente à inelegibilidade? Não. Há na lei um rol exaustivo a revelar práticas que mereceriam, na visão comum e não jurídica, a excomunhão maior. Ministro Lewandowski, gravíssimas. Ministro Aires Brito, fincadas na cultura distorcida da política. Ministro Marco Aurélio, porque houve a necessidade de se editar a Carta de 88 e dispor sobre moralidade, sobre vida pregressa. Então, eles estão, nesse momento, argumentando com o ministro Fux sobre por que foram escolhidas essas penas, esses crimes, e por que a inelegibilidade ficou tão grande. E aí ele vem, ó. Ia deixar por último esse item, mas não farei suspense quanto ao meu voto. Ao tema tratado na linha E, inciso 1º, artigo 1º da lei complementar, com a redação conferida pela lei da Ficha Limpa, na redação primitiva, realmente a consideração da decisão criminal condenatória está submetida à preclusão maior, ao trânsito em julgado. Aí ele vem explicando o seu voto para concluir que agora o sistema está melhor tratado. E não só ele faz isso. Ministro Aires Brito, ministro Lewandowski, ministra Carmen Lúcia. E aí o ministro Fux reflui. E aí, quando ele reflui, fica constando exclusivamente como totalmente constitucional a linha E. Mas o voto mesmo dele, como relator que ele traz, tem como um dos pontos a interpretação conforme do artigo 1º, inciso 1º, a linha E, para fazer essa dedução temporal. Mas aí por que não aparece na decisão final? Porque ele reflui, convencido pelos seus pares, e então o Supremo decide sim. Tanto que declara constitucional o dispositivo, na íntegra, sem ressalva, sem interpretação conforme, sem redução de conteúdo, sem modulação, sem nada. Como ele está, como ele veio ao mundo. Então, com todo respeito ao ministro Cássio Nunes, ele decidiu monocraticamente contra uma matéria já submetida à reserva de plenário. E eu creio que isso é absolutamente impossível do ponto de vista técnico. Esse será, inclusive, já adianto, o nosso maior argumento na peça que será apresentada por mim como advogado numa provocação que farei à presidência do Supremo amanhã. Marlon, iremos em busca.
eu concordo com você. Para esta live, levantei o julgamento das ADCs 29 30. O acórdão, estou com ele em mãos aqui, é um acórdão não tão curto, de 383 páginas. Mas vale a pena ler esse acórdão. E eu concordo com você, vou ser sincero que eu não consegui ler ele inteiro, mas o que me interessava era justamente o debate sobre esta questão de ordem suscitada pelo ministro Fux. E eu concordo com você. Muito embora se tenha o objetivo de dar uma interpretação conforme, não se atingiu no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI, que tinha o objetivo de declarar inconstitucional, não se atingiu o quórum necessário para se dar a interpretação conforme na proposta, de acordo com a proposta do ministro Fux. Qual é o quórum necessário? Era necessário, pelo menos, na forma do artigo 97, 6 ministros que concordassem com a tese. A questão não atingiu este número, muito pelo contrário, isso levou, inclusive, você colocou bem, a este recuo pelo próprio ministro Fux. Então, portanto, a partir do momento que você declara constitucional a lei na sua integralidade, não há como se afastar que o Supremo, no seu colegiado, reconheceu como constitucional a linha E, que é a linha de debate desta questão. A decisão monocrática, ela com o máximo respeito também à sua excelência, o ministro Cássio Nunes, ela é uma decisão em sentido diametralmente oposto à decisão da Suprema Corte. E aí vale a pena falar um pouquinho da questão, tanto dos efeitos da decisão, como também da maneira como se decidiu esta questão. A decisão foi decidida em um julgamento monocrático, em sede de medida cautelar, pedido de medida cautelar, e eu tenho feito muitas críticas a esta modalidade de julgamento monocrático em ações diretas. A legislação, a Lei 9868 de 99, ela estabelece que, antes do recesso, quem decide esta questão é o colegiado. Eu sei que, na prática, o Supremo criou um hábito de, dependendo da suposta gravidade, o próprio relator conceder a liminar e levar a referendo do colegiado. Normalmente, o próprio ministro pede para o presidente, que é quem pauta a questão, que leve para o colegiado na sessão imediatamente subsequente. Mas não é o caso aqui. A ação foi proposta no dia 15 de dezembro, a liminar foi dada no dia 19, e, muito embora seja um sábado, eu considero que o recesso ele começou no dia 20, no domingo. Então, portanto, ele poderia decidir, ele estava na mão dele e não do presidente, porque se fosse recesso, a decisão já estaria na mão do presidente e não do ministro relator. Então, o dia 19, eu entendo ainda que é ainda a atribuição do ministro relator à decisão do pedido de cautelar, mas eu não gosto desta tradição que o próprio Supremo criou de dar liminar monocraticamente. Não é bastante arriscado isso. Se você admitir liminar em ADI de temas extremamente relevantes, monocrático, isso leva a um poder gigantesco do relator. Alguns chegam a falar não mais numa supremocracia, mas numa ministrocracia, numa perspectiva de poderes extremamente fortes que são dados para o relator. E, na minha visão, o Supremo tem que mudar isso. Ele tem que rever esta prática, porque a lei é clara, a Lei 9868 ela é explícita, dizendo que a decisão de medida cautelar será dada pela maioria absoluta. A Lei 9868 de 99, salvo durante o recesso, que aí a decisão, na forma do regimento interno, é do ministro-presidente. A lei da ADPF, ela deixa claro que, durante o recesso, a decisão será dada, porque ela é especial, afasta o regimento interno. A arguição de descumprimento de preceito fundamental admite decisão monocrática do relator. A Lei 9882 de 99. Mas a lei da ADI, ela não admite. Então, primeiro, esse é um ponto procedimental. Eu sei que, na prática, essa é uma tradição, mas eles já levam, eles chamam... então, há uma proposta do ministro
Barroso fala de chamar isso de fast track, ou seja, já levar direto para o plenário resolver. Então você tem esse problema. E o problema mais grave é que a decisão foi dada nas vésperas do recesso. A partir do dia 20, isto vai ser decidido pelo ministro-presidente, que quem está exercendo até o dia 20 de janeiro é o ministro Fux. A ministra Rosa Weber vai assumir no dia 20 de janeiro. Então, me parece justamente que o agravo regimental, na verdade, agravo interno, chamado assim, né? Mas o agravo que ainda chamaram de regimental, mas é o agravo interno do Código de Processo Civil novo, ele vai ser apreciado pelo ministro Fux e tem a possibilidade dele, e não vejo toda a crítica que foi feita ao ministro Fux de que ele estaria suspendendo a liminar, não é suspensão de liminar, é agravo durante o recesso. Então, é competência do ministro Fux decidir isso. E ele vai poder decidir, na minha visão, ele vai poder decidir e caçar a decisão. E a crítica que fizeram ao ministro Fux de que ele estaria caçando a decisão do colega, isto não vai se justificar aqui, porque a gente está no recesso. E quem responde durante o recesso é o ministro-presidente, porque não tem colegiado. Então, me parece com muita tranquilidade que o ministro Fux tem este poder, ele vai apreciar o pedido de reconsideração que vai ser feito e ele pode afastar essa decisão, que está, na minha visão, eu concordo com você, Marlon, diametralmente oposta à decisão do colegiado no julgamento das ADCs 29 e 30. E se me permitir mais um ponto, do ponto de vista constitucional, muito se fala da questão do efeito vinculante da decisão proferida em controle concentrado. Dizem que o efeito vinculante vincula o Poder Judiciário, os demais órgãos do Poder Judiciário, a administração pública, mas não vincula o próprio Supremo. Então, dizer que o ministro relator ele pode contrariar a decisão de colegiado é um grande equívoco. Ele não pode. Na minha visão, o ministro relator ele não pode monocraticamente decidir contrário à tese do colegiado. Eu concordo que o efeito vinculante não vincula o Supremo, que pode evoluir a jurisprudência e superar o entendimento. Mas até que o faça de acordo com a colegialidade, os ministros do Supremo têm que reconhecer e respeitar os precedentes. Você não pode admitir, como se verificou em algumas situações, especialmente na questão envolvendo a prisão em segunda instância, que ministros monocraticamente eles decidiam contra decisões do colegiado. Eu cheguei a fazer crítica ao próprio ministro Marco Aurélio em decisões desrespeitando o colegiado. Então, de fato, o efeito vinculante de uma decisão proferida pelo Supremo não vincula o Poder Legislativo na função típica de legislar, que pode legislar de maneira diametralmente oposta à decisão da Corte. Isso é chamado de reversão legislativa da jurisprudência da Corte, sem nenhum problema. Isso é bom, porque evita a fossilização. E eu concordo que a decisão do Supremo não vincula o próprio Supremo, que pode superar. Agora, dizer que o relator ele está desconectado a essa decisão é um grande equívoco. O Supremo pode superar até que o colegiado supere o entendimento anterior. E não monocraticamente o relator o faça num contexto totalmente contrário à decisão que a Corte estabeleceu. Então, tem que ser feito, ler com muito cuidado esse entendimento de que o Supremo não está vinculado às suas próprias decisões. Não está, agora, dentro, a gente poderia falar na própria unidade, nas próprias perspectivas e princípios trazidos pelo novo Código. 926 do Código de Processo Civil, né? Fala em unidade, né? Fala em uniformização, coerência das decisões, e não simplesmente uma decisão que possa vir em sentido distinto. Marlon, não sei se você concorda com essa minha visão dos poderes do relator. Concordo com todos os pontos que você mencionou e estamos de acordo, então, que ele não poderia e que não seria... Agora, eu queria acrescentar uma coisa que é mais do ponto de vista da análise dos fatos aqui desse caso concreto do que exatamente de matéria constitucional. Pois não. É que me incomodou esse ajuizamento dessa ação nas vésperas do recesso.
Eu ia falar sobre isso. Até Fala um pouco mais. Por que dia 15 de dezembro e por que tão em cima do recesso? Por que não essa foi feito crítica antes? aí, quem a faz há anos. A lei da ficha limpa tem 10 anos. E eles aguardam para apresentar uma ADI no apagar das luzes do Supremo de 2020. Então, se pôde aguardar até agora, poderia se aguardar até o reinício das atividades normais do Supremo para ver um pronunciamento do plenário sobre isso. Eu estranhei, não gosto dessas coisas. Parece aquelas estratégias de algibeira guardadas para uso na última hora. E o judiciário não pode se compadecer disso. Assim como ele faz com as nulidades de algibeira, segundo o tratado pelo Superior Tribunal de Justiça, impedindo que se guarde uma nulidade para se alegar depois. Também o Superior Tribunal de Justiça também, ele reconhece a necessidade do pronto uso do remédio heróico do habeas corpus, que não deve ser guardado depois para outra oportunidade. Então, poderíamos evoluir no sentido de se ter uma proteção desse instituto tão importante. Porque o uso desse serve para menoscabar, reduzir em importância esse instrumento tão fundamental que é a ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, uma reserva mínima para que se defina um ajuizamento dessa ação em prazo suficiente para a manifestação do plenário, eu acho que era algo em que se poderia pensar em termos evolutivos. E se o autor não tomou essa cautela, então que aguarde o retorno da oportunidade, a não ser que, obviamente, se trate de uma matéria de extrema urgência. Nesse caso, tocaria, nos termos regimentais, ao presidente do tribunal, que age, nesse caso, como representante de toda a corte, né? Mas o fato é que eu não sei bem a que conclusão chegar e o que sugerir, mas me incomodou muito esse ajuizamento aí de última hora, um ajuizamento de algibeira, guardado no bolso para uso em momento oportuno. Marlon, eu acho que talvez seja o momento da Suprema Corte, em questões de extrema repercussão como essa, se pronunciar sobre... Eu vou ler de novo o artigo 10 da Lei 9868 de 99, que trata da medida cautelar. A Lei 9868 de 99 é a lei da ADI. Salvo o período de recesso, a medida cautelar na ADI será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o artigo 22. Ou seja, presente pelo menos 8 ministros, você precisa de pelo menos 6 para reconhecer a inconstitucionalidade. Eu faço a distinção com a Lei 9882 de 99, que é a lei da DPF. Aí ela tem assim: em caso de extrema urgência, você usou até essa expressão, o perigo de lesão grave ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar ad referendo do Tribunal Pleno. Então, eu tenho feito críticas do ponto de vista doutrinário, no sentido de que esta autorização que se tem para o relator na DPF não é uma realidade para a ADI. A ADI, eu sei que na prática eles têm feito isto. Dado uma liminar, como aconteceu em várias questões envolvendo a pandemia. O ministro relator dá a liminar, aí leva a referendo na primeira sessão, no mais rápido, no menor tempo possível. Quem tem que pautar é o presidente. Eu entendo que o Supremo teria que ter... Talvez seja o momento da Suprema Corte deixar claro para evitar esse tipo de coisa. Liminar isolada por parte de relator com consequências desastrosas. Desastrosas porque já existe entendimento colegiado, como você falou anteriormente. E esse entendimento colegiado das ADIs, ele levou, Marlon, eu vou só lembrar mais um ponto importante, a edição do enunciado número 61, da súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou ler esse enunciado. Como consequência desse entendimento, você tem esse enunciado que diz o seguinte: o prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, na Lei Complementar 64 de 90, projeta-se por 8 anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Você tem uma súmula do TSE
confirmando o entendimento da decisão da ADC, súmula 61. E você tem uma decisão recente, no recurso especial número 0600-252-14, julgado pelo ministro Fachin, no dia 3 de dezembro de 2020, portanto agora de dezembro de 2020, dizendo exatamente que o prazo de 8 anos ele deve ser contado a partir, como está na lei, né, do cumprimento da pena. Ele diz assim: reze que defende a detração do lapso temporal decorrido entre a condenação por órgão colegiado e o trânsito em julgado, quando do cálculo do prazo de inelegibilidade por 8 anos, posterior ao cumprimento da pena, foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578. Então, o próprio recurso no Tribunal Superior Eleitoral reconhecendo exatamente o que você falou, que a questão já foi decidida pela Corte nas ADCs e, portanto, mantendo o entendimento da literalidade. Então você tem não só uma decisão monocrática que contraria a literalidade, o entendimento da Suprema Corte nas ADCs, como contraria o entendimento da Justiça Eleitoral na sua súmula e contraria também toda a segurança jurídica. Se me permitir, esta inovação que foi feita, ela é, sem dúvida, uma viragem jurisprudencial contrária à jurisprudência da Corte. E, no mínimo, no meu entender, a regra do artigo 16, que estabelece a proibição de surpresa, ela é, de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, reconhecida também para a viragem jurisprudencial. Sim. E quando me referia ao Código de Processo Civil, eu lembrava aqui o artigo 926, que diz exatamente o seguinte, deixa eu até ler o 926 do Código de Processo Civil. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Estabilidade, a integridade, que é a noção de entendimento como um todo da decisão, e coerência. Portanto, monocraticamente não pode, especialmente nas ações de controle abstrato, o relator dar uma decisão contrária ao entendimento já firmado. E ele fala também, o 927 do Código de Processo Civil novo, né, que o parágrafo 2º, que as alterações de tese, de entendimento, eles devem observar a segurança jurídica e o interesse social. E o parágrafo 4º fala em princípio da segurança, proteção da confiança e isonomia. Então você tem entendimento já firmado, você tem, especialmente na matéria eleitoral, proteção da segurança jurídica, da confiança e da isonomia e inovação. Então, no mínimo, a liminar, ela deveria observar o artigo 16, Marlon. Não sei se eu estou falando um absurdo aqui. Queria ouvir você, se você concorda com isso. O que diz o artigo 16? Plenamente. Essa é a orientação da própria Suprema Corte. Isso. E a ideia é justamente impedir que haja uma quebra desse tamanho à segurança jurídica. A eleição inteira se processou com uma interpretação dada pelo Supremo, depois da eleição, aplicando-se a ela, se faz a viragem. Então, eu concordo plenamente com você. Então, esse é um ponto importante. O artigo 16 também impediria. Ele fala a lei que modifica o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, só entrando em vigor 1 ano depois da sua vigência. Mas já há entendimento de que a jurisprudência, ela, havendo uma viragem importante, especialmente em matéria eleitoral, porque a justiça eleitoral tem um caráter normativo, né, Marlon? Você que tem mais experiência, faz as consultas, não tem? Ela tem esse caráter normativo também, o que, de certa forma, faz muito sentido a aplicação do artigo 16, não é isso? É isso aí, essa é a lógica.
Tem a Perfeito. ver com a natureza mesma da norma eleitoral. Tá, e aí, um outro ponto que entra bastante na matéria de constitucional, quando a gente fala de questão de inconstitucionalidade, de julgamento de processo objetivo, Marlon, existe uma característica muito importante do processo objetivo, que ele é uma característica que é marcante ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, que é o seguinte: a gente fala que nas ações diretas de inconstitucionalidade a causa de pedir ela é aberta. Então, por mais que não se tenha, se você possa dizer que isso não foi discutido, vamos imaginar em tese que nessas mais de 300 páginas do acordo não se discutiu, o que não é verdade, porque se discutiu a linha aí. Mas se fosse assim, a partir do momento que o Supremo declara constitucional a lei, dentro da perspectiva de causa de pedir aberta, você tem que entender que todos os argumentos que eram possíveis poderiam ter sido reconhecidos pela Corte, dentro desse conceito de causa de pedir aberta. Então, esse é mais um argumento, a partir do julgamento das ADCs, quando você passa a ter uma presunção absoluta de constitucionalidade da lei da ficha limpa. Então, é um argumento muito forte, me parece também, que é marcante ao processo objetivo, a justificar também a cautela de julgamento monocrático para o afastamento desse entendimento. Então, é mais um ponto importante aí dessa minha preocupação, a atuação monocrática na véspera do recesso de um tema tão importante, né, Marlon? Não, muito bom, muito bem observado. E, de fato, houve o pronunciamento. Se não houvesse, se não tivesse sido realizado um debate específico sobre o assunto, de qualquer maneira poderia ter sido, né, e poderia ter sido aventado tudo isso, e não foi, nessa outra hipótese. Mas o que me tranquiliza mais, e eu estava revendo aqui, inclusive, os julgamentos, tem até um momento em que o próprio ministro Fux, no acórdão, ele reflui. Está tudo bem documentado lá. E a ministra Carmen Lúcia ajuda muito no processo de convencimento dele. Então, eu estou bem tranquilo, muito tranquilo quanto ao que aconteceu. O Supremo quis realmente manter a linha E em toda a sua integralidade como uma norma constitucional. E aí chegamos a esse impasse que eu espero seja resolvido nos próximos dias pelo ministro Fux. E se eventualmente o parlamento entender que é desproporcional, o que eu não vejo, dada a gravidade, como você bem colocou, que o parlamento aprove uma nova lei complementar e deixe claro que o prazo deverá haver a compensação. Isso depende de uma legislação e não de uma decisão do Supremo, porque ele estaria Exato. legislando se assim o agisse. Então, se há dúvida, que mudem a lei, né? Mudem a lei e aí sim, ninguém discute mais, mas a lei está muito clara para mim. E com toda a confirmação da sua presunção de constitucionalidade depois dos julgamentos das ADCs 29 e 30 e da improcedência da ADI número 4578. Marlon, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, nós já estamos chegando em 1 hora de live aqui e é isso, né? Sempre dizendo que o nosso debate ele tem uma preocupação acadêmica e estamos aqui como professores para debater o assunto e democratizar, amplificar a questão. Marlon. Não, obrigado, viu? Eu acho que nós conseguimos fazer um passeio bem substancial sobre as diversas gamas desse debate aí, os diversos aspectos do debate. Estou bem satisfeito. Eu estou abrindo os comentários, os amigos são mais de 200 pessoas que estão conectadas nesse momento. Eles estão agora se manifestando, né? E a gente vê se né, o pessoal parece que há um consenso desta nossa interpretação. Mas, claro, vamos aqui o professor Clodomiro, grande professor, colega dos vários livros da coleção. Mas vamos aguardar, sempre com muita discussão apenas técnica, né, Marlon, envolvendo o entendimento da matéria aqui. Ok. É isso aí, então.
Então, Marlon, É então isso aí. vamos lá. Eu vou pedir licença, então. Você quer acrescentar mais alguma coisa ou não? Não, só isso. Estou muito satisfeito. Eu quero te agradecer pela oportunidade de a gente conseguir fazer um debate aqui. Eu creio que esse vídeo depois você manterá ele, não é isso? Então, Pra... eu vou fazer de tudo para conseguir salvar ele aqui, Marlon. Eu vou até pedir licença para desconectar você, assim que você terminar de falar, e aí eu vou me concentrar para não errar aqui, para salvar o vídeo. Então, se você Tomara que dê quiser certo. dar suas palavras finais, e eu só tenho a agradecer a nossa mais uma live de urgência aqui sobre a questão eleitoral, e eu agradeço aí a oportunidade de falar, sem dúvida, hoje com um dos maiores conhecedores da matéria eleitoral no Brasil, né, Marlon? Uma grande honra ter você aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Muito bom. Você é um grande, dos mais importantes expoentes da democratização do saber jurídico, especialmente, e não só no ponto de vista constitucional. E estar com você é certeza de saber que muitas pessoas estarão refletindo juntos por conta da grande quantidade de pessoas que o acompanham e o seguem na sua honrada e maravilhosa missão de professor. E eu, como seu amigo e parceiro aí, fico feliz de voltar a ter esse encontro e muito obrigado, viu? Boa sorte para você, para todos que nos ouvem. Felicidades. Beleza, Marlon. Então, muito obrigado. É uma grande alegria. Muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Eu vou pedir licença aqui, então, para excluir você da Pois não, live. eu vou desconectar aqui. E aí vou procurar salvar. Marlon, muito obrigado, meu amigo. Tá bom. Valeu, obrigado. Um abração. Obrigado. Então é isso, gente. Amigos, então, eu queria agradecer aqui a presença dos que estão aqui presentes nesse debate, numa segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. É realmente um tema bastante importante que a gente trouxe. Os aspectos constitucionais me preocupam bastante. E queria agradecer aí a presença dos amigos, dizer que foi uma grande alegria tê-los aqui nas minhas redes sociais. Então, um forte abraço aí para os amigos que estão aqui presentes. Ó, já vi o professor Clodomiro, o Felipe Maciel, está presente também, o J. Silva, Rig Demur, Frei Lobo, Rogério, a Márcia. Então, todos estão presentes nesse tema tão importante aqui. Cecília, Hélio Pinheiro. Muito obrigado, meus amigos, pela discussão de um tema tão importante na semana do Natal. E que, por favor, né, não desanimem jamais aí, né? Um ano muito difícil, um ano de muitas dificuldades que todos passamos aqui e que, sem dúvida, a gente juntos vamos superar. Eu sempre que posso tenho tido esta preocupação como professor de democratização do ensino, para levar aí sempre que possível o grande debate acadêmico acima de tudo. É esta a minha missão de vida aqui, meus amigos. Muito obrigado. Eu vou procurar encerrar a live. Espero que eu consiga salvar para deixar aqui no IGTV. A gente se vê. E se não abrir mais uma live antes do dia 24, eu queria desejar um Feliz Natal a todos vocês. Mas nós vamos falando. Beleza? Amigos, muito obrigado. A gente se vê e até o próximo encontro. Valeu.